Deus, que Deus dá vitória, por essa oportunidade e singular de estarmos aqui mais uma vez, através da nossa web rádio, para falar um pouco com vocês. Primeiramente, já quero agradecer a Deus e a todos que estão conectados sempre na web rádio. Deus tenha abençoado muito. E como de costume, no nosso bate-papo, na nossa entrevista, nós sempre convidamos um irmão, alguém, para falar um pouco das grandezas de Deus. E o convidado desta noite, como eu já tinha anunciado, é o nosso amigo, nosso irmão, cooperador da De Paraíso, empresário nosso aqui da cidade da Taquaritinga. Deus tenha abençoado poderosamente. Nosso irmão André. Pai do seu irmão André. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos, aos amigos aí que estão conectados aí na web rádio, que estarão também nos ouvindo aí depois pelos canais aí da De Paraíso. É um momento de alegria, satisfação, ter sido convidado para estar aqui, contando um pouco daquilo que Deus ele tem feito em nossas vidas. Agradeço a Deus, tenho participado aqui dos trabalhos do Jardim Paraíso, cooperando aqui na obra de Deus, e até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. Graças a Deus. Para você que vai estar sempre nos acompanhando no YouTube, é um prazer também ter você conosco, porque Deus tem abençoado poderosamente. Eu sempre falo que os meios digitais é algo também que está cada vez mais fazendo com que o reino de Deus cresça, e você também faz parte desse crescimento, porque você nos acompanha, e já queremos também agradecer. Bom, André, para nós é gratificante tê-lo conosco, e eu acredito que esse momento especial aqui vai impactar várias vidas que estão ao vivo conosco e também que vai ver através do YouTube. E como eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo com essa pergunta que para mim é fenomenal, né? Para todos aqueles que nos ouvem. Família. O que representa para você família? E já vamos fazer duas perguntas em uma só. O que representa e que conselho você daria para essa família brasileira nossa? A família, ela é a nossa base, né? Ela é a nossa base, ela é a nossa estrutura, né? E o que seríamos de nós se não existisse a família, né? E o conselho que eu deixo hoje é que todos nós valorizemos a oportunidade de ter a nossa família em nossa volta, né? Porque quantos queriam ter oportunidade e às vezes não tem mais de ter um seu familiar, às vezes quantos que foram, né, deixados por pai, órfão de mãe, né? E não tem aquela família, né? E nós somos privilegiados, né, de ter a nossa família, construímos, né, a nossa família. Então isso para nós é o nosso alicerce e é a nossa base, da qual nós não podemos abrir mão. Graças a Deus, isso é muito importante. E a gente sabe que essa entrevista é a primeira com você de muitas outras, porque nós vamos ter muitas oportunidades, porque no tempo não daria, né, para nós contarmos ou conversarmos tudo. Mas acredito que esse pouco tempo que vamos ficar aqui, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, vai ser impactado com aquilo que Deus já fez na sua vida. E como você disse, André, você coopera aqui conosco na De Paraíso, e não só na De Paraíso, você é um servo do Senhor em qualquer denominação nossa que chegar, certo? E você, vamos dizer dessa forma, você é um dos especialistas do som nosso aqui, e isso aí para nós é importante, né? Ser pregador, né? Lembrar o pessoal, ele não só é especialista do som, ele também é pregador. Se vocês quiserem também convidar nosso irmão André, tem o meu aval, né? Ele pode estar pregando aí, e para isso é muito importante. Mas não vamos falar de pregação agora, quero falar esse seu ânimo, essa sua ousadia. Quando surgiu dentro de você, que você sentiu que era o X da questão, você amou mexer na parte sonora da igreja, na parte de som? Isso aí vem bem bastante tempo, né? Bastante tempo, desde a época que eu morava lá no estado de Pernambuco, né? Sempre envolvido na obra de Deus,
E ali começamos a participar de alguns trabalhos, alguns ensaios, alguns eventos. E ali a gente foi entrando, foi se envolvendo e tal, e foi criando gosto de estar ali mexendo e tal, e pedir uma oportunidade para um e aprender com outros. E a gente foi indo. E depois, num certo tempo, a gente aprendeu um pouquinho daquilo que a gente sabe, mas é muito mínimo, né? Mas que esse mínimo a gente consegue somar aqui na obra de Deus. Porque na verdade o aprendizado é para sempre. É para sempre. Sempre tem que aprender, né? Então eu comecei a trabalhar com um rapaz lá, o Marcos Som, uma pessoa fenomenal, um grande amigo. E lá a gente trabalhava com evento secular. Então isso eu consegui absorver bastante coisa. E depois saí de lá, minha saída de lá, do trabalho com ele, foi direto aqui para o estado de São Paulo. E aí a gente continua aqui nas igrejas aqui trabalhando, fazendo a obra de Deus. Isso é muito importante, porque na verdade o ser humano ele tem que saber, né, aquela vocação por algo porque a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e a gente vai começando a enxergar que ponto ou que situação da vida eu sou mais eficaz. Então naquilo que eu sou mais eficaz eu tenho que me aprimorar, né? É cada vez mais melhorando. Isso é muito importante. A gente sabe um pouco da sua trajetória, né? Daquilo que Deus tem feito, daquilo que você tem enfrentado, e nós sabemos que todo mundo pode, porém nem todo mundo conquista devido a uma questão que eu gosto sempre de frisar, eu chamo de coragem, alguém pode chamar de garra, outros chamam de determinação. Como eu falei no início, você é um dos empresários nossos aqui, que até tem aí, sendo um abençoador da obra de Deus. Mas a gente sabe, quem acompanha de perto sabe que aquilo que Deus te deu, né? Eu já vou também falar aqui, panificadora, ou padaria e confeitaria que pães. Não é simplesmente porque André, o casal, a família congrega conosco. Isso já clientes que não é crentes, que compram lá, participam lá, já comunica para nós como que é o atendimento e tudo mais. Só que a gente sabe que aquilo ali tem uma promessa de Deus. A padaria é uma promessa de Deus. Conta aí para nós, para o nosso público, um pouco da história, né? Para que você pudesse chegar onde já chegou. E eu sei que vai chegar muito mais longe, porque, repito, não só no ministério como cooperador, como você tem promessa de Deus no ministério, você tem aquela panificadora, é uma promessa de Deus. Então, para o pessoal entender que Deus, quando fala, Ele cumpre, conta um pouco da história para nós. Sim, voltando um pouco, né, no tempo, e isso é muito bom, eu gosto muito de relembrar, né, desde lá de trás aquilo que Deus ele tem feito, né, porque a padaria, como o senhor já mencionou, aquilo ali foi um projeto de Deus para a nossa vida, né? Deus prometeu e Deus ele cumpriu. Mas isso aí nós enfrentamos bastante adversidades, né, para chegar aonde nós estamos hoje. Eu sempre falo que às vezes as pessoas elas fracassam ou param na caminhada porque muitas das vezes ela só olha o momento em que ela está vivendo. Um exemplo, às vezes ela olha para uma empresa que hoje está grande e ela só foca no momento que a empresa está, mas ela não consegue olhar atrás a trajetória que foi para até chegar naquele momento ali onde está. Então, a padaria que pães ela surgiu a partir do momento que eu vim para o estado de São Paulo, né? Não trabalhava na área e comecei a trabalhar no mercado, supermercado Jimenez, depois de Ricó, fui trabalhar na área de padaria e nasceu do meu coração. Isso é muito bom, né? Não perdendo o foco da sua palavra para o nosso público. Isso é muito bom para o povo entender que a padaria não caiu de paraquedas. Não. Você não é um profissional hoje, não caiu de paraquedas. Teve uma trajetória. Teve uma trajetória. E é isso que a grande massa hoje precisa entender. Para ela chegar onde ela quer, ela precisa enfrentar as adversidades. Então aí que está o segredo, né? Se eu falar a minha história, que o tempo é curto. Então, uma outra oportunidade a gente vai falar mais sobre a trajetória da padaria, um pouco mais a fundo. Mas eu comecei a trabalhar no mercado e fui me aperfeiçoando, padaria, tudo.
e sempre procurando aprender, né? Então eu tinha os meus encarregados ali, o que eu poderia fazer para melhorar, eu sempre estaria fazendo, e assim as portas iam se abrindo, né? E tive bastante oportunidade nos mercados ali, e dali eu comecei. Teve um período que a Débora ganhou, ficou grávida, né? Casamos, a Débora engravidou, teve os dois nenê, e aí ela não pôde mais trabalhar por causa das duas crianças. Minhas crianças são gêmeas, né? As duas primeiras. Agora tem o Miguelzinho. Então as coisas ficou um pouco difícil. Então o que a Débora fazia para ajudar financeiramente dentro de casa? Eu ganhava um salário naquela época era pouco, né? Era difícil. Então ela começou a fazer salgados. A Débora fazia salgados, eu vendia no mercado salgados para os colegas lá de trabalho. E aí no sábado eu saía, vinha no meu almoço, voltava carregado com a bicicleta, cheio de sacolinha de salgado, e entregava para os meus colegas lá. E aí foi começando, e Deus ele foi abrindo as portas. E depois do salgado a gente começou a fazer um pão doce, e começamos divulgando aos poucos, e a coisa foi criando corpo, né? Nós nos empolgamos, né? Porque isso é normal. É mais ou menos o vale do Osso Seco, né? E Deus faz Ezequiel rodear, porque pode viver. Pois é. Deus sabe, aí Deus profetiza. Começou a agir, Deus foi fazendo a Deus foi fazendo. Então, hoje eu dou graças a Deus, né, pela família que eu tenho, eu já falei, e pela esposa que eu tenho, né? Ela é uma guerreira, batalhadora. A Débora, ela fez muito e faz, né? Sim. Mas o quanto a Débora fez desde o início que nós casamos para hoje nós estarmos aqui, ou que nós passamos juntos, né, para estar até onde nós estamos hoje. Então essa questão da trajetória, a partir do momento que começamos a fazer pão, um pedia e tal, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que ali era uma porta que Deus estava abrindo para mim. E quando eu entendi que aquilo era uma oportunidade que eu tinha, eu comecei a usufruir e investir nessa oportunidade, porque eu sabia que dali Deus poderia me fazer crescer. Porque nós ficamos limitados até o momento que nós entendemos que nós queremos ficar limitados. Sim. Porque nós temos o espaço de crescer, de prosperar, e nós temos, além de tudo, um Deus sempre pronto a nos abençoar. E começamos a fazer pão, e aí o pessoal foi gostando e tal. E o que eu comecei a fazer? Eu pegava numa folga minha e tal, colocava os pães na bicicleta e saía de rua em rua, no bairro de Maria Luísa, vendendo os pão caseiro. E aí o pessoal parava na rua, às vezes ficava até com vergonha, mas comecei, e o pessoal começou a pegar corpo. O pessoal foi pegando um pé de outro pé, e eu começava. Eu tinha meu horário de trabalho, quando eu não estava, eu estava entregando pão. Aí às vezes fazia durante o dia, a Débora fazia, à tarde, quando eu chegava, eu saía para entregar o pão. E isso foi me dando uma expectativa muito grande de algo que Deus poderia fazer no futuro. E aí eu falei, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Aí uma coisa que eu quero deixar bem claro, que nada na nossa vida acontece por acaso, pastor, nada. Quando compramos o terreno ali em Maria Luísa, fizemos uma casa no fundo, uma edícula boa, mas fizemos no fundo. Mas não era projeto fazer no fundo, mas fizemos. E às vezes a gente fica meio que sem entender o porquê. Paulo disse que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus já estava projetando no futuro aquilo que nós temos hoje. Sim. Lá atrás. E eu lembro que um dia eu falei assim, eu vou montar uma padaria. E aí eu lembro que desenhei, risquei, tudo certinho e tal. E na época eu chamei o pastor Josias. O pastor Josias foi lá, tirou os quadros tudo do terreno e tal. E ele falou assim, vai fazer? Eu falei, eu vou. Ele marcou tudo para mim e eu comecei a cavucar. Cavucando aquele quintal, foi indo. E aí a coisa foi acontecendo, e isso foi fazendo com que nós tivesse ânimo e força para continuar naquele projeto que nós tínhamos. E nesse processo nós passamos por muitas adversidades. Foi eu mesmo que fui construindo, o pastor José colocou as primeiras fiadas de tijolo,
e o dinheiro não sobrava, né? Tinha 2 menininhos crescendo e foi uma época muito difícil para nós também, né? E eu lembro que quantas das vezes a Débora, nós tentamos pegar pessoas para vender salgado na rua para nós, e a pessoa saía com a caixa de salgado e voltava e falava, só não vendi nenhum, e aquilo para nós era um prejuízo. Sim. E às vezes a Débora combinava com alguém, alguém não vinha. Aí um dia ela catou a caixa de salgado e os 2 menininhos e saiu nos pontos de mototáxi aqui do Paraíso, Maria Luísa ali, para vender salgado. Então isso, hoje eu friso muito isso aí. Por quê? Porque conquistar o que nós conquistamos não foi simplesmente cair em paraquedas, mas foi uma trajetória muito longa que de repente nem todo mundo conseguiria passar pelo que nós passamos. Exatamente, e nem todo mundo, na verdade, as pessoas focam quando você chega, né? Quando você chega. No trajeto, muitas vezes as pessoas nem querem dar... Não, porque eles não olham o nosso trajeto, né? As pessoas, a maioria das pessoas olham o momento em que nós estamos vivendo, Sim. Mas não olham a nossa trajetória lá atrás. Então foi muito sofrido, e eu construí o barracão, fui erguendo, trabalhando ali, os meus horários vagos, meus horários de folga no mercado, fui trabalhando, fui construindo, e deixei ponto de laje, mas aí eu não tinha condições, né? E as coisas começaram a apertar. Nesse meio termo, um dia eu sentei no sofá da sala e disse desse jeito para Deus. Eu falei para Deus assim: meu Deus, até quando eu vou ficar vendendo pão de bicicleta e a pé? Eu queria só um carro para mim poder trabalhar. Foi o que eu falei para Deus. Isso 10 horas da manhã. Quando foi 8h30 da manhã, eu estava aqui na congregação, tinha ensaio, eu estava colocando um som aqui para as irmãs no ensaio, e Deus tocou no coração do irmão Zé Carlos, conhecido como 18 na usina, para mim vender o carro que ele tinha. E eu falei, não tenho condições de comprar o seu carro, porque a gente quer, né? Mas a questão é condições. E ele falou assim: não, eu quero te vender o carro. Deus mandou te ligar para vender o seu carro, por intermédio do Lázaro, da irmã Rose, grande amigo e companheiro nosso aqui no som. E ele falou: rapaz, vende teu carro para o Andrezinho precisa do carro para trabalhar. E ele me ligou e ofereceu o carro dele para mim. Eu falei: eu não tenho condições. E aí, pastor, no outro dia, ele insistiu, no outro dia ele foi lá em casa e falou assim: eu vendo o carro para você, eu divido em 24 vezes o carro para você. Eu falei: mas irmão, mas se isso era no mês de outubro, e eu já tinha nossos compromissos até janeiro, né? Então a gente não podia fazer nenhuma conta a mais. Ele falou: o carro é seu, deixa no meu nome, e você só começa a me pagar as parcelas desse carro a partir do mês de abril, março do ano que vem. E aí eu comecei a vender pão com o meu carro, colocava os pão no porta-malas e saía para trabalhar, fazendo aí meus horários vagos. E uma pessoa que me direcionou muito, eu sou grato a Deus pela vida dele, foi o pastor Carlos dos Santos, pastor que pastoreou aqui a congregação do Paraíso. E eu posso falar que ele foi um dos meus mentores, né? Porque uma coisa que eu sempre entendi durante toda a minha vida, trajetória, foi sempre procurar conselhos de alguém que tem algo importante e diferenciado daquilo que eu penso para me passar. Eu sempre procurei. E eu lembro que um dia eu trabalhava no supermercado ainda, e eu falei: pastor Carlos, não dá mais para trabalhar, eu vou sair, eu não quero mais o negócio do pão, não está dando certo. E ele falou para mim desse jeito, ele falou: não é o seu momento, você espera que quando for o seu tempo de você sair, eu vou te falar, porque eu estou orando por você. E eu meio que, não, mas é o tempo, aquela euforia, né? Mas eu esperei o tempo certo de Deus, e as coisas começaram a acontecer, e ele sempre lá em casa nos ajudando, nos aconselhando, dizendo: ó, o caminho é esse, faz assim, faz dessa forma que vai dar certo. E Deus foi tão extraordinário com nós, que quando ele falou assim para mim: ó, é o momento, faz um acordo, sai e vai trabalhar no seu negócio. E nesse meio tempo, quando eu saí, tudo deu certo no mercado, saí, foi um acordo, tudo bonitinho.
E eu comecei a trabalhar. E aí comecei a fazer uma linha aqui em Taquaritinga, linha para Jurupema, Vila Alegre, Guariroba, até Nova América. E Deus ele foi nos abençoando, Vista Alegre do Alto, e começamos a trabalhar. E graças a Deus, hoje a padaria Quipães, ela começou numa bicicleta, De porta em porta, no meio de da porta rua. em porta, né? Debaixo de muita vergonha às vezes, Sim. mas a Quipães ela começou dessa forma, né? A Débora vendendo salgado com as duas criancinhas na rua, e ela falava, às vezes ela até falava assim, André, eles compraram salgado, não foi por causa de mim, foi porque ficaram com dó das duas crianças que estavam comigo. Então isso marcou muito a nossa trajetória, né? Então nós, a Quipães, ela nasceu debaixo de muita dificuldade, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos de pé. Houve momento de desistir, porque nós somos seres humanos, mas no momento em que eu falei, eu vou parar e eu vou desistir, Deus, ele tinha a promessa de pé na nossa vida, sobre a nossa vida. E aquilo que Deus ele promete, ele é fiel para cumprir. Sim. Eu falei, olha, não dá mais, as vendas caíram, né? Ficou um tempo muito difícil, as crianças crescendo, precisava dar o sustento para as crianças, e eu falei, eu vou procurar outra coisa, não dá mais para continuar. E a padaria estava em ponto de laje, e eu falei, eu não preciso acabar a padaria, eu não consigo. Pastor, consegui um emprego lá em Ribeirão Preto, e Deus sempre usou a irmã Néia para falar conosco. E Deus sempre usava a irmã Néia e dizia assim, calma, Deus está no controle. Calma, Deus está no controle. Mas teve um dia que eu falei, não dá mais. Não dá porque a família está aí precisando e eu preciso fazer alguma coisa. E eu conversei com meu cunhado, é o Vinícius, esposo da Kelly, que está lá em Ribeirão. Doido para ir para Ribeirão? Trabalha na área de ar-condicionado lá, é engenheiro. E ele falou, André, eu vou conseguir alguma coisa para você aqui em Ribeirão. Você quer vir? Eu falei, eu vou. E aí nós faz os nossos planos, né? Traça os nossos projetos, mas Deus está de olho em nós. Sim. Né? E a palavra final é dele, não é nossa. Nós muitas vezes nos enganamos, achando que nós estamos no caminho certo. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu fui para Ribeirão 2 vezes. E as 2 vezes que eu fui para Ribeirão conversar com o pessoal lá da empresa, era até a empresa 3D ar-condicionado, e parecia que eu estava em casa quando eu cheguei lá. Pessoal super excelente, muita gente boa. E falaram, André, você volta, vai fazer os exames aqui, conversa no RH, der tudo certo, você começa a trabalhar. Eu fui, deu certo, voltei numa quinta-feira para fazer exame. Fiz os exames, tudo, a moça falou, tá tudo ok, segunda-feira você pode vir para começar a trabalhar. Eu saí de lá feliz da vida, eu falei, agora era a oportunidade que eu queria. É o momento. Era o momento, aqui banho não dava mais. Irmãos, que Deus tinha falado para nós que não era isso. E quando eu cheguei um dia antes, Deus tinha usado a irmã Néia para falar conosco. Mas eu estava tão desacreditado pela situação que nós estávamos vivendo, difícil, as contas, tudo apertado. E eu falei, eu preciso, porque eu sempre fui assim, eu nunca fui de esperar. Ou seja, de esperar no sentido de que eu sempre corri atrás para trazer um sustento para minha família. Sempre, se fosse cair o quintal eu iria, se fosse trabalhar de servente pedreiro eu iria, qualquer coisa que aparecesse eu faria. Porém, surgiu essa oportunidade e eu fui. E a irmã Néia falou, olha, Deus vai prover alguém para abençoar a vida de vocês. Mas como? E eu cheguei, fiz todos os exames de Ribeirão. Quando eu cheguei na rodoviária aqui em Taquaritinga, voltando, falei para a Débora no WhatsApp, eu arrumo as coisas que segunda-feira eu volto. Já estava tudo no esquema de arrumar a casa. E para adiantar, por causa do tempo, quando eu cheguei na rodoviária, que descia aqui em Taquaritinga, meu telefone tocou e uma pessoa falou para mim assim, olha,
vem aqui que eu preciso conversar com você. E eu fui lá conversar com ela, ela falou assim, o que você precisa para acabar a sua padaria? Uma pessoa que ela não é evangélica, né, mas é uma excelente pessoa. No momento eu posso falar o nome porque, né, ela até pediu que não falasse o nome, que o que ela estava fazendo era presente, era algo que Deus tinha tocado no coração dela em fazer. E eu fui lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, o que você precisa? Eu falei, eu preciso pular, eu preciso fazer tal, algumas coisas e tal. E ela falou desse jeito para mim. Então, a partir de hoje, você pode continuar o projeto que você tem. Se o seu sonho é a padaria, não para, continua. Veja o que precisa, que eu pago para vocês fazerem. E aquilo, irmãos, foi um choque para mim. Aí eu liguei lá em Ribeirão e falei, meu cunhado, não vai dar certo. Deus proveu aqui para a padaria ser concluída. E a padaria Que Pães, ela tem essa história. E graças a Deus hoje nós estamos ali. Deus tem mandado clientes. Deus tem suprido as nossas necessidades. Então Deus, ele tem tomado conta de nós. E o que eu sempre falo é o seguinte, tanto de salvação, porque Deus transformou a nossa vida para, através da nossa, transformar outras. Sim. A respeito de bênçãos materiais, é dessa mesma forma. Eu observo que a padaria Que Pães não é simplesmente uma bênção para a família de vocês, não. É uma bênção para nós clientes. Para nós clientes. Então por quê? Porque assim, Deus faz tudo perfeito. Então Deus dá uma bênção para alguém, para essa bênção gerar outras bênçãos para as pessoas. Sim. E a gente sabe disso, do que tem impactado aí, não só o Maria Luísa, mas toda a Taquaritinga, né? E o frango assado que... O frango assado tá fora de série aquele negócio. Ficou muito bom. Então, Deus, ele faz isso, mas a gente tem que entender que quando Deus nos dá algo, é para nós sermos abençoador. Sim. Para nós abençoar pessoas, abençoar vidas. Porque Deus nos dá, porque Ele confia em nós, Ele conhece o nosso coração. E aquilo que Deus nos dá, eu falo que aqui Pães é uma bênção de Deus para nossas vidas, não só para a minha família, mas para nossas vidas. Sim. Porque ela surgiu, cresceu e tem dado os frutos, né? Tudo isso porque Deus, ele confiou a nós e a presença de Deus está ali. Sim, com certeza. Então, a Que Pães, ela é uma abençoadora, né? Todo dia de manhã tem aquele pãozinho quente, aquele pãozinho de queijo, e no domingo aquele frango assado. E graças a Deus os clientes que nós temos são clientes fixos, né? Isso é muito importante. E Deus, ele tem feito algo extraordinário na nossa vida e na padaria Que Pães. André, e falando já para você que nos acompanha, nós temos muitos milagres na vida na família do André. A padaria Que Pães é um desses milagres, é uma providência de Deus. Mas conta para nós, eu sei que Miguel é um milagre, né? Nós sabemos um pouco da história, até eu fui intimado, né, foi o profeta da última geração? Foi ele? Da última hora. O profeta da última hora me ligou, falando, pastor, o senhor precisa ir lá orar pelo Miguelzinho, mas faz uma oração de fogo que eu quero ver o meu irmãozinho aqui. Eu não sei se você vai contar sobre esse milagre ou sobre outro, que agora nós contamos um pouco da padaria Que Pães. Mas, fora a Que Pães, todos os outros milagres. Eu não sei se você quer contar do Miguel ou de outro, mas conta aí para nós que nós estamos quase encerrando aí o nosso momento. O Miguel, ele é um milagre de Deus na nossa vida, né? Miguel, ele nasceu e como todo pai e toda mãe, não vê a hora, né, de trazer o seu filho embora. Mas o Miguel, ele nasceu às 7 e pouco da manhã, e quando foi à noite, período das 7 e pouco da noite, ele foi levado para a UTI, né, o Natal. E aquilo muito nos assustou, né, porque ele nasceu com a dificuldade de respirar, né, muito cansado, e aí aquilo foi um baque para nós.
né? Inclusive a Débora, ela até comentou, tudo que eu mais temia me aconteceu. O Jó da vida, né? O que foi? Por que ela falou isso? Porque o que ela mais temia aconteceu. Ela saiu pela porta do hospital ali da frente da maternidade sem o Miguel, e o Miguel ficou. E eu, do lado dela, a gente via a tristeza, né, daquele momento. E o Miguel ficou na UTI 10 dias, 10 a 11 dias na UTI, me fugiu a memória agora, 10 a 11 dias ficou na UTI. E eu lembro que, eu me recordo que foram uns dias muito difíceis para nós, né? Mas Deus estava trabalhando, né, nesse negócio. E eu lembro que o Christian, né, o Christian falou, não, eu não aceito isso. Falou, eu vou ligar para o pastor ele vai lá, vai fazer uma oração poderosa, e o Miguel vai vir embora para casa. Esta foi a mensagem do Christian. E justamente ele pegou o celular, né, ligou para o senhor, e prontamente o senhor foi lá e orou pelo Miguel. E, irmãos, um dia, nesse período que ele ficou internado, nós ficamos muito abalados, né? Porque ele não conseguia se alimentar, e aquilo nos causou um espanto muito grande, né? Nós como pai. E aí sempre nós estávamos conversando com a Karina, que trabalha na neonatal lá. Karina, como que está o Miguel? Karina, como que está o Miguel? Coitada, mandei tanta mensagem para aquela Karina. Deus abençoe a vida da Karina, né? A vida de todos ali da neonatal que cuidaram do nosso Miguel, muito bem, excelentes profissionais ali. E o mais dolorido era quando nós chegávamos ali na UTI. Nós ouvíamos aquele barulho, né, da UTI. E quantas vezes nós chegávamos, alguém estava ali em volta do Miguel e falava, o que aconteceu? E entrava ali, ficava um pouquinho de tempo ali, vinha embora, mas o Miguel continuava lá. Até que um dia a Karina falou, olha, ele está um pouco melhor, olha, ele está um pouco melhor, e foi melhorando, e um dia ela falou, meu Deus, por que isso? E o Christian novamente chegou para ela e falou assim, mãe, você precisa entender que Deus está trabalhando na vida do Miguel. Isso aí Deus permitiu, porque o Miguel vai ser um pregador. Então o Miguel precisa ter um testemunho vivo para depois contar. Com certeza. E eu falei para a Débora, tá vendo aí? Então, irmãos, nesse meio desses dias aí, foram dias muito angustiantes. A Débora só chorava, né? Nós com a padaria aberta, trabalhando, mas Deus nos deu graça, e o Miguelzinho, resumindo, saiu da UTI, né? Tá em casa bem forte, já está indo aí para o seu 3º mês, né? E graças a Deus, até aqui, está arrebentando nas fotos, já está arrebentando nas fotos, até aqui o Senhor, Ele tem nos ajudado. A igreja aqui em Taquaritinga orou pelo nosso Miguel, né? Tanto nos ajudou em oração, o pastor tanto que intercedeu, correu de um lado para o outro aqui. Agradeço aqui a ele pelo cuidado também, né? Pelo carinho, sempre pronto, né? Pastor, vai lá, estava lá orando pelo Miguel, né? E graças a Deus hoje nós estamos bem. Miguel está em casa, está todo mundo tranquilo, debaixo da bênção de Deus. Isso é muito importante. Queridos, nós já estamos encerrando, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero deixar para você aqui, o André já vai responder a última pergunta, você vai deixar um conselho aí para essa nova geração, mas antes nós vamos deixar as redes sociais oficiais da AD Paraíso, ok? Para quem está através da web rádio AD Paraíso, se você estiver pelo aplicativo ou pelo site, mas para os outros públicos que vai ver essa transmissão através do YouTube, as redes sociais da AD Paraíso é o seguinte: Instagram é @d.paraíso-taquaritinga-sp, o Facebook é @AD Paraíso Taquaritinga SP, e o site da nossa rádio é www.radiodaparaíso.agoranoar.com.br. Então, maravilha. E o nosso canal do YouTube também, só sei lá em pesquisa, você vai digitar AD Paraíso, já vai
contactar rapidamente o canal oficial. Então, André, para nós finalizar aí, já estamos orando, vamos estar orando por você que nos acompanha através da Web Rádio ao Vivo, através do YouTube. Deixa aí um conselho para essa nova geração que está vindo, porque o tempo passa rápido, nós já estamos ficando velhos, mas tem uma geração que está vindo aí. Deixa um conselho para essa nossa geração. Pastor, eu falo hoje para todos esses que estão chegando, né? São nossos sucessores, né? Que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Quem está falando com vocês aqui, eu vou dar uma pincelada só para deixar uma porta aberta para a próxima. É isso. Quem está falando com você hoje aqui é o irmão André, cooperador, mas um dia na minha vida eu já queria me alimentar e não tinha o que comer. O que restava dentro da casa em que nós morávamos lá no Pernambuco era um pó num pote de bolacha. E meu pai deixou a casa, eu tinha 6 anos de idade. Então, eu estou dando só uma pincelada, na próxima nós vamos contar esse testemunho. Sim, com certeza. Eu com meus 11 para 12 anos, eu fui para a porta de um mercado com uma carriola, que lá chamava carregar frete. E lá também é carro de mão, né? E lá é carro de mão. Pessoal que de repente quer carregar. Lá para nós lá é carro de mão. Ou seja, você fazia a sua despesa, passava no caixa, eu colocava na carriola, no carrinho de mão e levava até a sua casa. Ganhava R$1, R$2, R$3 e aí ia. Mas entenda que o primeiro frete que eu levava era de um irmão lá, era 5h30, 6 horas da manhã, até 6h30 esse horário. E era com esse dinheiro que eu comprava, passava na padaria, comprava o pão para poder eu tomar café juntamente com a minha família em casa, porque nós não tinha nada em casa. E o que comprava para a semana era aquilo que eu ganhava no final da tarde. Se minha mãe ia lá no final da tarde, pegava o dinheiro que eu tinha no bolso. Então, é só uma pincelada. Na próxima oportunidade que nós tivermos, nós vamos estar aqui falando sobre isso. Mas o conselho que eu deixo é esse, pastor. Tudo é possível ao que crê. E todos nós somos liberais. Como assim? Temos liberdade de lutar por algo para a nossa vida. Então o que eu falo para você é o seguinte: independente do teu sonho, lute, vá atrás, ainda que pareça impossível, ainda que ninguém acredite no projeto que você tem no seu coração, vá em frente, porque o mesmo Deus que me abençoou é o mesmo Deus que está com vocês para abençoar a vida de cada um de vocês. Então, graças a Deus, queremos agradecer a todos vocês que estão conectados conosco na Web Rádio do Paraíso e a você que está conectado através do YouTube. Nós vamos então orar por você, pela sua família, orar agradecendo a Deus por esse momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, te exaltamos por esse momento especial de estarmos aqui, Senhor, juntamente com o nosso André, toda a produção, para que Deus, através desse exemplo de vida, esse testemunho, as vidas possam ser impactadas. Eu tenho certeza, Senhor, que as pessoas que estiveram ao vivo conosco foram edificadas através desse exemplo de vida. Senhor, abençoa a todos, tudo isso para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.